Olá, boa noite. Torneiras secas e população revoltada em toda a Grande Vitória. Há 5 dias a água não chega em diversos bairros. Isso acontece justamente no momento de calor intenso no Espírito Santo. Ontem, Vitória foi a terceira capital onde mais fez calor do país. Na região da Grande São Pedro, grávidas, recém-nascidos e idosos sofrem ainda mais com o problema. A Daiane está grávida de 8 meses. Com esse barrigão aí, ainda arranja disposição para lavar roupa. Ou melhor, ela tenta, lavar um pouco das peças. É porque da torneira não sai uma gota d'água. O negócio é a comida e o banho, que eu tenho uma criança de 4 anos, né? Aí a vizinha que estava doando água, ela tem uma reserva que ela faz tratamento com a água da chuva, como estava chovendo. O tanque também está cheio de vasilha. É que tem que escolher o que fazer quando consegue água. Com o calor de matar e, como eu disse antes, grávida de 8 meses, hormônios daquele jeito, ficar sem água nessa situação fica ainda mais difícil. Tá horrível mesmo, minha pressão fica baixa, não tem água para tomar banho, não tem água para beber. Na casa ao lado, então, as atenções são focadas nessa senhora. Essa aí que a gente está vendo, gente, é a dona Corina. Aqui na região deve ter um pouco mais de 100 anos, entre essa idade, assim, porque tem 3 certidões de nascimento. É a mãe da dona Eva. Dona Eva, dona Corina pediu água e, assim, a camada ela precisa de cuidados especiais e vocês sem água. Como é que consegue tratar da dona Corina que precisa dessa atenção o tempo todo? O negócio é pegar água na casa de um vizinho quando tem, né? Quando descer, eles arrumam um pouquinho. E é só porque está sujando, sem poder, está jogando fora. Pedaço de pano que ela usa muito, pedaço de lençol, tem que jogar fora. E quando ela faz as outras coisas, fica difícil para lavar. O banho é feito com auxílio de um paninho úmido. E é um problema também para conseguir a água. Usa pano, passa pano, né? Enxaga o pano, vai passando limpo. Torneira seca também na casa do Rafael. E com isso, as vasilhas estão aí, ó, todas sujas. Desde sexta-feira, essa é a realidade dele e de outros tantos moradores de Redenção e também que vivem em bairros da Grande São Pedro. Simplesmente a gente dá prioridade para nós bebermos água. Essa é a nossa dificuldade, porque às vezes, hoje, aproveitando da situação crítica que nós temos, ainda tem pessoas que ainda cobram mais caro pelo 1 galão de água. E a caixa d'água reserva é essa aí, ó. Mas olha a situação, tá acabando. E a água, quando chega, se chega suja. Não adianta eu limpar agora, porque se eu limpar, eles vêm novamente falando que vai ter a manutenção. Aí eu limpo a caixa, aí volta essa água barrenta novamente. Isso eu faço todo final de semana. Toda a época de verão todinho, o final de semana é assim, sexta a segunda. Falta água na parte da tarde e só volta água na segunda-feira, na parte da manhã. E sempre barrenta. Pois é, gente, o Rafael ele mora no 3º andar desse prédio. Aqui embaixo fica a Maria Aparecida, a avó da Ashley. 3 dias só, gente. Chegou ontem à tarde em casa e sem água. Situação complicada demais. A prioridade é com a pequena, tanto que a roupa da criança, ó, fica de molho aqui para ficar sempre limpinha. A gente também tem as meias da Ashley aqui, ó, que já estão secando. A mãe da bebê consegue tomar banho todo dia com 2 litros de água que eles conseguem arranjar. E a Ashley, de 3 dias só, tem que tomar um banho diário. Afinal de contas, é um bebê recém-nascido no momento que não tem água há 5 dias aqui na região de São Pedro. E sabe o que há de comum entre essas pessoas, todos esses moradores, além de não ter água na torneira, claro, é que a conta chega todo mês, com as tarifas obrigatórias também. E uma reclamação, não é só hoje não, tá? A questão da água é um problema recorrente. Todo verão falta água, 2 dias, 1 dia, sempre falta água. Pelo Código Civil, vocês são obrigados a mandar o carro-pipa. Se vocês não tiverem um carro-pipa para mandar, vocês são obrigados a contratar um serviço para poder estar abastecendo as caixas de água. E não é a liderança que tem que ir atrás de vocês, porque vocês que estão fazendo a manutenção. Então é vocês que têm que vir aqui e fazer o abastecimento da população de São Pedro. O morador tem que estar informado para cobrar os seus direitos, né? Olha, gente, essa situação acontece também em outras cidades aqui da Grande Vitória. Muita gente prejudicada com a falta d'água. Em Cariacica, no bairro Flechal 2, é um verdadeiro festival de torneiras secas. Os amigos do TN enviaram basicamente a mesma imagem, mostrando que mesmo girando o registro, a existência da água
nula, nenhuma gota. Essa moradora deu um panorama da pia e da quantidade de roupa suja. A parte do morro sofre mais com a falta de água. Olha o tanto de roupa que tem para lavar. Em Vista da Serra, no município da Serra, não dá para dizer que não tem uma gota. É porque alguns pingos até caem. Mas claro, nada que dê para lavar um prato, limpar um chão ou até mesmo lavar a roupa aí, ó, que está acumulada na máquina. Em Viana, no bairro Nova Betânia, o morador mostrou a situação do banheiro. 0 água na pia. E em Vila Velha, em Morada da Barra, olha só como é que tá difícil para o morador. Né, minha amiga? Não sabemos mais o que fazer. Quando chega amarela ou fraca. E mesmo assim, aqui é de Morada da Barra. Olha, gente, a vereadora de Vitória, Camila Valadão, falou sobre o problema numa rede social. A parlamentar do PSOL perguntou ao governador Renato Casagrande como é possível ficar sem água neste calor e durante uma pandemia. Casagrande respondeu à publicação. Alegou que houve um problema no fornecimento de energia elétrica por parte da EDP e que sem energia a água não pode ser bombeada. O portal Tribuna Online procurou a EDP para saber sobre essa falha de fornecimento de energia elétrica que teria provocado, então, a falta d'água. Em nota, a empresa diz que enviou uma equipe para inspecionar a rede. Eles constataram que houve uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan. Alegou ainda que o reparo é de responsabilidade da estatal. O diretor operacional da Cesan, Tiago Furtado, falou sobre essa falta d'água na Grande Vitória. Vamos ver. O abastecimento ele já foi retomado na própria segunda-feira e hoje ele está em fase de reestabelecimento. Então as partes baixas aí dos bairros de Vitória, Cariacica e Vila Velha já foram restabelecidas, restando apenas alguns pontos mais altos da cidade. Então durante o dia de hoje esses pontos vão ser reestabelecidos. Situações pontuais que ocorrerem, a gente pede que a população ligue para o telefone 115 ou acione através da agência virtual, através do nosso site da Cesan. Olha, gente, a notícia boa é que o abastecimento na Grande São Pedro, em Vitória, começou a ser feito por caminhões-pipa. Então, no início da reportagem, a gente mostrou, vai começar a resolver, aliviar um pouco mais o problema. Vamos mudar de assunto, vamos falar da prisão de mais um suspeito na participação da morte do sargento Romanha. O militar foi rendido em um bar no dia 16 de fevereiro, aqui em Vitória. O terceiro suspeito envolvido na morte do sargento Romanha foi preso na manhã desta quarta-feira, no bairro São Benedito, na capital. Teria tentado invadir uma casa quando a polícia foi acionada e ele acabou preso. Ele foi encaminhado ao DPJ de Vitória. O homem tentou dar uma identidade falsa, um nome diferente para tentar despistar. Mas aí, com a ajuda do serviço de inteligência, a PM conseguiu chegar no nome verdadeiro. Foi então que o suspeito confessou que ele participou do crime, mas que não teria atirado contra o sargento. O sargento Marco Antônio Romanha tinha 53 anos. Foi morto no último dia 16 dentro desse bar, no bairro Joana d'Arc, na capital. 2 dias depois, um motorista de aplicativo que teria dado fuga aos criminosos foi preso. O carro, que foi avistado após o crime pelas câmeras de vídeo monitoramento, foi encontrado na pracinha de Itararé. Na mesma semana, um adolescente de 17 anos foi pego em casa, no Morro do São Benedito. Ele alegou ser o autor dos disparos contra o sargento e ainda entregou 2 armas. Uma delas era a do militar, que foi levada pelos criminosos após o assassinato. A polícia acredita que, ao todo, 5 pessoas estão envolvidas no crime que é investigado como latrocínio. E na noite desta terça-feira, um cabo da Polícia Militar atirou contra homens que, segundo ele, iriam cometer um ataque. O militar estava no carro estacionado ali perto de uma rodoviária do bairro Rosário de Fátima, na Serra, esperando por uma pessoa quando tudo aconteceu. As câmeras da rodoviária flagraram a ação. Nas imagens vemos 2 homens. Eles se aproximam de um portão dos fundos do local e depois voltam. É porque foram encontrar esses outros 2 aí, ó, que aparecem nessa outra imagem da rua lateral. Depois deles, vemos 3 que voltam a se aproximar do portão. Um mais à frente segue na direção em que está o carro do militar. E depois eles saem correndo. É que o cabo contou que efetuou 14 disparos. As marcas dos tiros ficaram espalhadas, acertaram a parede, por exemplo, desse depósito.
As câmeras da rua lateral conseguiram também flagrar os suspeitos fugindo. Dos 4 envolvidos, 2 foram detidos e levados para o DPJ da Serra. Lá, o cabo os reconheceu como envolvidos na tentativa de ataque. Inclusive, esses já foram presos em outra situação pelo mesmo militar. Olha, esses suspeitos detidos e levados para a delegacia da Serra, a gente não recebeu informação sobre a autuação dele. Já o caso do detido na participação na morte do sargento Romanha, a ocorrência ainda estava em andamento. Um paulista de 38 anos morreu após um salto do Alto da Pedra em Castelo. Eduardo Guermandi Lopes era praticante de um esporte conhecido como asa de morcego. Ele tinha experiência e veio passar o feriado com um grupo aqui no Espírito Santo. Ele então saltou da Pedra do Cabrito, que fica a 850 metros de altura em Castelo. Mas segundo a Polícia Militar, ele perdeu o controle e bateu de frente com uma parede rochosa e caiu. A morte dele teria sido instantânea. O corpo foi levado para o DML de Cachoeiro de Itapemirim. Bala de borracha para dispersar uma multidão na folia. Filho briga com o pai e coloca fogo na casa com o idoso dentro. E os meninos que desapareceram depois de um passeio de bicicleta são encontrados em Fundão. Nós voltamos já já. Madrugada tensa na Rua da Lama, em Vitória. Polícia e Guarda Municipal dispersaram foliões que se aglomeravam na região, conhecida pela concentração de bares e restaurantes. Essa imagem mostra o momento em que os agentes usam bala de borracha para controlar a multidão. No centro de Vitória também teve aglomeração de foliões e os policiais agindo inclusive com balas de borracha e gás de pimenta. Um bar foi multado porque não tinha autorização para realizar o evento. Olha, gente, o homem foi preso após incendiar a própria casa com o pai dele lá dentro. Isso aconteceu em Cariacica. O filho teria discutido com o idoso momentos antes. Os móveis da casa ficaram destruídos. Sofá, cama, roupas, tudo perdido. O fogo só não se alastrou porque os vizinhos foram rápidos, se uniram para conter as chamas. Quando entraram na casa, a surpresa. No imóvel estava seu Antônio, de 71 anos. Ele ficou de coque, com a cabeça baixa no chão, com medo, né? Aí, quando meu marido entrou lá dentro, mas o vizinho, para poder apagar o fogo, aí acharam ele. Aí ele falou, não quero sair daqui não. Aí ele falou, não, você tem que sair daqui. O incêndio aconteceu ontem à noite no bairro Oriente, em Cariacica. E o que mais chama atenção é que quem ateou fogo na casa com o idoso lá dentro foi o próprio filho dele, o ajudante de pedreiro Daniel da Silva Rangel Vieira, de 36 anos. Ele acabou preso. Eu tentei pagar com um caneca ali, mas o fogo aumentou logo. Negócio de roupa, falei, é ruim. Aí os pessoal mandaram sair, aí apagaram. Seu Antônio não sabe ao certo como a confusão começou. Ele conta que os dois passaram o dia juntos, mas depois que voltaram para casa, vizinhos ouviram uma discussão. Ele estava com nós lá em cima, na casa do outro irmão meu. Do irmão não, do meu filho, outro filho. Aí veio embora cedo, eu fiquei lá, eu vi mais tarde. Chegou aqui, aconteceu. Apesar da destruição provocada pelo fogo, seu Antônio não quis sair de casa. Passou a noite ali mesmo. Dormiu no próprio quarto em meio à fumaça, fuligem e teias de aranha. Os vizinhos contaram que Daniel, filho do aposentado, é dependente químico. Já o pai seria alcoólatra. Por isso, os dois vivem discutindo. Olha, a polícia procura o suspeito de atingir um homem com uma pedra de 20 quilos. Isso foi em Colatina. A vítima é um morador em situação de rua. Ele dormia no banco da praça quando um criminoso se aproximou e arremessou a pedra. O homem foi atingido na cabeça, onde ficou com um corte profundo. Segundo a PM, ele estava bastante agitado, agressivo e com falas desconexas. A vítima precisou ser levada amarrada para o hospital. Esse caso foi hoje cedo no bairro São Silvano. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Foram encontradas as 2 crianças que saíram de casa para andar de bicicleta e estavam há 5 dias sem dar notícias. A família pediu ajuda para o TN2 para divulgar esse sofrimento da família, né? Os meninos, gente, estavam a quase 19 quilômetros de distância de casa. Após quase uma semana de angústia, Najara recebeu o filho de volta em casa.
Emoção também ao abraçar amigos e familiares. Renato mora com a mãe e as 3 irmãs no bairro Felrosa, na Serra. Estou muito feliz que o meu coração deu uma aliviada muito grande, que hoje está sendo o melhor dia da minha vida. Renato e Wesley saíram de casa na última sexta-feira à tarde. Foram os 2 de bicicleta até a praia de Jacaraípe. Inclusive foram vistos nesse local durante o final de semana, mas foram encontrados em Praia Grande, que fica no município de Fundão. O Renato, que tem apenas 11 anos, ele ainda está meio perdido, confuso e entra um pouco em contradição com as palavras. Mas ele chegou a dizer que as 2 bicicletas foram roubadas e que eles ficaram a pé, andaram, pediram comida em casa e também dormiam no meio do mato. Renato e o colega Wesley, de 12 anos, pediram ajuda no Conselho Tutelar de Fundão. As conselheiras entraram em contato com os familiares e os 2 foram levados para casa. Eu vou ficar mais de olho nas amizades, com quem anda, conversar mais, né? Saber o que ele quer, saber o que ele está pensando mais, tentar que ele se abra mais comigo. Nós mostramos a preocupação das mães que buscavam informações dos filhos. Eu tenho certeza que aonde ele estava, viram, e eu tenho certeza que Deus tocou no coração da pessoa e entregou eles. Renato completou 11 anos e nós aguardamos o momento do parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que alívio, né? Ainda bem que deu para comemorar o parabéns, né? Olha, gente, o Conselho Tutelar vai continuar acompanhando esse caso, viu? Fica de alerta aí para todas as crianças também, os pais. No retorno do TN2, o Espírito Santo quer ampliar a vacinação infantil contra a Covid ainda neste mês. Aguarde um instante só. TN2 de volta, vamos ver como é que anda a vacinação aqui no Espírito Santo, gente. Hoje, 90% da população capixaba já tomou a primeira dose, 77% também tomou a segunda e 34% também tomou a terceira dose. Com relação à vacinação das crianças, hoje 35% das crianças com mais de 5 anos já estão imunizadas. No Espírito Santo, a meta é vacinar ainda este mês 90% das crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos de idade. A gente tem um ranking, inclusive, porque a intenção é aumentar essa vacinação, viu? Aqui no ranking a gente vê que Vitória está liderando essa vacinação desse público, 47% das crianças já estão vacinadas, depois Cariacica com 36%, Vila Velha com 32% e Serra com 27%. Vitória avança na vacinação contra a Covid no público infantil. A capital já atingiu metade das crianças com a primeira dose. A vacinação ela tem o poder de reduzir a circulação viral. As vagas têm sido disponibilizadas sistematicamente. Na próxima quinta-feira nós estaremos oferecendo novas vagas. No momento temos vagas disponíveis no nosso aplicativo do Vitória Online, do agendamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Vitória vai disponibilizar 13 mil vagas de vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. O intuito é avançar na cobertura vacinal dessa faixa etária. Mas para atingir 90% desse público, Vitória ainda tem um desafio e tanto pela frente. As equipes têm trabalhado a conscientização, o esclarecimento de algumas dúvidas e assim evoluímos, para atingir a maior cobertura vacinal. Bom, na capital, o agendamento começa amanhã, quinta-feira, às 2 da tarde. Pode ser feito pelo site da Prefeitura ou também aplicativo. Em Vila Velha, a vacinação é por livre demanda. Está acontecendo no Centro Integrado da Praia de Itapuã, todos os dias, de 9 da manhã às 3 da tarde, para as pessoas acima de 5 anos de idade. E a Serra abre agendamento todas as segundas e quintas, a partir das 18 horas, no site da Prefeitura. Então, não tem erro, é só ir lá, agendar ou ir ao local se vacinar. Hoje, quarta-feira de cinzas, os fiéis acompanharam as missas no Convento da Penha. A data é de reflexão, jejum e oração. Os católicos recordam os sacramentos do batismo e da penitência em preparação para o domingo de Páscoa. São 40 dias de jejum, buscando por um momento de renovação. E muita gente que não acompanhava a missa de perto teve essa oportunidade hoje no campinho do convento. A missa foi com deposição das cinzas. O Papa Francisco pediu jejum e orações
pela paz mundial. A gente precisa mesmo, né? Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.